É isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade, então, com outra questão a respeito do tributo indireto junto à União. Vamos ver lá? Vai na telinha. Então, a questão é do auditor fiscal da Receita Federal de 2005, feita pela ESAF. A restituição de tributos cujo encargo financeiro possa transferir-se somente pode ser obtida se o, tracinhos, provar que não o transferiu ou que está autorizado pelo tracinho. Ponto. No caso do direito ao creditamento do IPI, não se aplica esta regra porque não se trata de tracinhos. Olha aqui para mim, meu querido. A tia Teteca voltou. Normalmente os concursos da Receita Federal tem isso aqui, né? Não é necessariamente só dessa forma como a gente viu aqui na questão, que eles pegaram uma doutrina, tiraram algumas partes e mandaram para você completar lacunas. Às vezes acontece, como já caiu em concurso passado, eles pegarem textos jurisprudenciais, não necessariamente súmulas, textos jurisprudenciais, retirarem uma parte dos textos, completar a lacuna também ali. Então, sempre que a gente faz o material para os alunos para poder preparar melhor para a prova, a gente sempre lembra de colocar alguma coisa nesse sentido, né? Tipo, deixar a jurisprudência ali para o aluno, para ele poder treinar com a possibilidade de você retirar algumas partes ali daquela jurisprudência. Principalmente STJ, STF, não necessariamente só súmulas, mas entendimentos predominantes, até agora súmulas vinculantes e assim por diante. Beleza? Vamos tentar resolver a questão? Vai na telinha. Então a situação aqui fica dessa forma, olha só. Nós temos o contribuinte de direito. E do outro lado, o nosso contribuinte de fato. Tributos indiretos, acontece o fenômeno da repercussão. O contribuinte de direito é aquele que vai recolher o IPI aos cofres da União. O contribuinte de fato é aquele que vai arcar com o ônus. No final das contas, ele que vai pagar tudão, né? E aí o que acontece? Vamos imaginar um caso prático, né, professor? Vamos imaginar um caso prático. Vamos imaginar que naquela venda daquela geladeira por R$1.000, cuja alíquota era 5%, ao invés naquela nota fiscal de estar lá destacado a alíquota correta e o imposto, na hora de fazer lá o valor, eles calcularam pela alíquota antiga. E aí, o valor total da nota fiscal foi R$1.150. Ou seja, em vez de calcular o IPI a R$50, calcularam a 150. Cobraram até o IPI do sujeito. Né? Cobraram. Quem arcou com o ônus já pagou 1.150. E na hora, então, de ter pago esse 150? Então, 150 foi o que pagou realmente. Né? Pagou realmente. Mas lembrando que ele deveria ter pago só 50. Deveria pagar 50. Então, um menos o outro dá 100. Então, falta pagar 100. Beleza? Então, a gente está nessa situação. Deveria ter pago 50, faltou pagar 100, estamos nessa situação. Essa é a situação aí que ele pode pedir para a União o que seria a restituição do tributo. Agora, quem pode pedir a restituição? Quem realmente arcar com o ônus. É o contribuinte de direito ou é o contribuinte de fato? Aí vem o artigo 166 do Código Tributário Nacional, que fala claramente que para o pedido de restituição, aquele que arcar com o ônus pode autorizar o contribuinte de direito, mediante autorização, normalmente mediante uma carta. Carta essa que a princípio tem que ter o reconhecimento de firma, com firma reconhecida. Então essa carta que o contribuinte de fato vai dar autorização para o contribuinte de direito de poder recuperar o imposto porventura tinha sido pago indevidamente. Então o artigo 166 do CTN fala que a restituição deve ser dada para aquele que arcar com o ônus.
normalmente o contribuinte de fato. Mas se eles combinarem entre si, o contribuinte de fato faz uma carta com firma reconhecida, autorizando o contribuinte de direito a pedir de volta aquele valor. E depois o contribuinte de direito tem que devolver o dinheiro para o contribuinte de fato. Olha aqui para mim. O que acontece em muitos casos, meu querido, é justamente o contribuinte de direito que não arcou com o ônus pedir de volta o tributo pago indevidamente, o ônus ficou com o outro, pedir de volta e ficar com ele o valor. Por isso que a União normalmente não dá restituição do tributo pago indevidamente para o contribuinte de direito. Ela dá somente mediante essa carta apresentada lá com a firma reconhecida do contribuinte de fato que arcou com o ônus, porque ela está baseada tanto no posicionamento jurisprudencial quanto também no artigo 166 do Código Tributário Nacional. Tá legal? Então como é que eu vou resolver essa questão? Porque é uma questão de complete lacunas. Eu falo para você, a gente tem que tentar colocar aquelas palavras ali e realmente ver o que vai dar o sentido completo. Vai de novo lá na questão. Então vamos ver lá, ó. A restituição de tributo. Então o tributo que foi pago indevidamente, cujo encargo financeiro possa transferir-se, somente pode ser obtida se o, aí veja lá, contribuinte, sujeito passivo, contribuinte de direito, responsável, provar que não o transferiu ou que está autorizado pelo, fisco, sujeito ativo, contribuinte de fato, contribuinte. Veja, as duas situações que falam no sujeito ativo aqui não tem nada a ver, quer dizer, o sujeito ativo está autorizando aquela determinada. Na verdade, é um ônus que foi arcado por um e que está autorizando o outro a poder recebê-lo. Então, não é nem o fisco nem o sujeito ativo que o fazem. As letras A, B e C estão fora. Se você marcou elas, você, a princípio, errou porque pensou que eles é que autorizariam esse tipo de situação. Na verdade, é feito entre os dois através de uma previsão legal no CTN. Então, poderia ser contribuinte de direito ao contribuinte de fato repetição de indébito, letra D, ou responsável contribuinte de repetição de indébito. O que é repetição de indébito? Repetir significa pagar de novo. Indébito, débito indevido. Ou seja, quem paga de novo aquilo que não deveria pagar está cometendo uma repetição de débito. Pode pedir de volta aquilo. Pode pedir a sua restituição. Então, quando ele fala repetição de indébito, ele está lembrando para nós a restituição. Então, o gabarito da questão é aquele que está situando toda a gente aqui. A própria alternativa, a letra D. Vamos ver como? Vamos ler agora com um gabarito. A restituição de tributos cujo encargo financeiro possa transferir-se é o tributo indireto. Somente pode ser obtida se o contribuinte de direito provar que não transferiu o encargo ou que está autorizado mediante aquela carta com a firma reconhecida pelo contribuinte de fato. Então, aqui é o contribuinte de direito provar que não transferiu o ônus ou de que está autorizado pelo contribuinte de fato a poder receber a restituição, a repetição do indébito. No caso do direito ao creditamento do IPI, quer dizer, se o camarada se creditou ou não, não se aplica esta regra da situação do tributo indireto, porque não se trata de uma repetição de indébito. O que ele quis dizer com essa última frase? Significa dizer que o direito ao crédito ele vai ser para o contribuinte de direito, porque nele entrou uma mercadoria em que já houve o pagamento do IPI. Então, o crédito não vai ser transferido como ônus para o outro, porque o crédito é um direito para aquele que dá entrada do produto industrializado que já foi pago o IPI na operação de industrialização anterior. Então, o creditamento do IPI não se aplica a esta regra, porque não tem nada a ver com restituição de imposto. Olha aqui para mim. Duas informações interessantes na questão. A situação de você só poder pagar para aquele que arcou com ônus, se for o contribuinte de direito, paga para ele. Se for o contribuinte de fato, paga para ele. Se for o contribuinte de fato, mas ele autorizar o contribuinte de direito a receber, paga para aquele que foi autorizado. Tudo bem? A outra situação é que crédito do IPI não tem nada a ver com a repetição de débito.
Quem tem direito a crédito é quem deu a entrada do produto industrializado. Quem tem direito ao crédito é quem deu a entrada do produto industrializado. Tá legal? Então, o gabarito dessa questão, alternativa letra D, de dado. Tá bom? Até mais.